A palavra, o senhor José Fernando. Vamos retomar aqui com a nossa conferência principal, 15 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, retrospectiva histórica da participação social, avanços e desafios. Nós convidamos, o CONAN teve a honra de convidar o professor Dalmo Dallari, e não foi sem motivos. Quem teve a felicidade e a oportunidade de participar do processo de elaboração da Constituição Federal em 1986, 87 e 88, vai entender o porquê da presença do professor aqui. Além disso, o professor Dalmo Dallari é um defensor intransigente dos direitos humanos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, professor, seja bem-vindo. Fique à vontade, se sinta em casa conosco. Bom, caros participantes desta conferência, eu quero, antes de tudo, agradecer a Conanda pelo convite que me fez para estar aqui hoje. Eu acho que encontros como este são extremamente importantes e são momentos muito favoráveis para nós obtermos mais conhecimento e para também fazermos reflexões. Sem dúvida alguma, o ambiente deixa evidente isto. Esta é uma festa. Realmente é um encontro de amigos, um encontro de pessoas que têm sentimentos comuns, objetivos comuns, e que têm a possibilidade de falar a respeito de coisas positivas. Entretanto, a par de ser uma festa, e deve ser uma festa realmente, é também um momento de reflexão. E é exatamente sobre isto que eu vou me deter mais, a respeito desta reflexão. Por que a reflexão? Por que é importante? Quais os problemas que devem ser lembrados e discutidos durante esta conferência? Eu queria dizer a vocês que eu venho tratando desses assuntos já há muito tempo. Já na advocacia há mais de 50 anos, eu trabalhei com estes assuntos muito antes da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quero, então, desde logo, dizer a vocês que eu vejo neste encontro, motivo para muita alegria. Eu estive prestando atenção na própria linguagem das pessoas que falaram e verifiquei isto, que hoje é corrente entre nós falar-se em criança e adolescente. Então saibam vocês que antes da existência do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos no Brasil o Código de Menores. Era o Código de Menores. E uma vez eu ouvi de um desses menores, um adolescente pobre, esta observação: no Brasil, filho de pobre é criança, filho de rico é menor. Porque era assim que as coisas aconteciam. A semana da criança era a semana da criança rica, a semana de ganhar presente, a semana de fazer muita festa. E a semana do menor era a semana de falar do problema do menor. O menor era problema. E então algumas pessoas se dedicavam a discutir o que fazer com este menor problema. Então, neste aspecto, nós avançamos. Então, hoje se fala em criança e adolescente. Entretanto, isto não significa que desapareceu a discriminação, que desapareceu a marginalização, que desapareceram os problemas graves que antes pesavam sobre o menor e hoje pesam sobre o
adolescente ou até a criança. Então, eu vou fazer algumas observações, recuperando rapidamente, por necessidade, a história, e lembrando isto, que o primeiro documento na história em que se faz uma referência aos direitos da criança é uma declaração de 1923. Em 1923, e vejam, 1923 é na entreguerras. Quer dizer, o mundo tinha enfrentado uma brutalidade, uma barbaridade, que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. E depois de terminada a Guerra Mundial, um problema que passou a ser discutido, que chamou a atenção, era a existência de tremendos desníveis sociais. Quer dizer, camadas enormes de gente extremamente pobre, vivendo na miséria, e uma pequena elite muito rica. Então, quando chega o fim da Primeira Guerra Mundial, e aqui tem um dado da história que é importante, quando se estava terminando a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra termina em 1918. Em 1917, aconteceu a Revolução Socialista Russa. Este foi um momento extremamente importante da história da humanidade, a Revolução Socialista Russa. Esta Revolução Socialista amedrontou, assustou os países ricos, os países capitalistas, e por causa deste medo, e eu vou insistir muito nesse ponto, porque daqui a pouco eu vou retomar essa questão, quer dizer, por causa do medo de uma revolução socialista mundial, começaram a conceder alguns direitos. Vejam que em 1919, a guerra termina em 18, em 19, é que se vai criar a Organização Mundial do Trabalho. Quer dizer, antes não se admitia que se discutissem direitos do trabalhador. E então se vai falar em Organização Internacional do Trabalho. E vejam, um dado da realidade brasileira, e que também daqui a pouco eu vou retomar. Naquela fase, naquele período, quando então estava começando a formar a industrialização no Brasil, começando a aparecer um operariado brasileiro, e quando, sob influência de uma encíclica do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, se começou a falar na questão social, qual foi a resposta da elite brasileira? A resposta foi essa: a questão social é uma questão de polícia. Operários estão querendo mais direitos, estão querendo ter direito, polícia neles. E assim, então, controlamos a situação e desaparecem os riscos. Entretanto, a Revolução Russa, 1917, tinha acenado com a possibilidade de uma revolução socialista mundial. E daí, então, chegaram à conclusão de que era melhor conceder alguns direitos. Dentro daquela ideia, eu concedo os anéis para não perder os dedos. E é, então, neste quadro que, em 1923, vai aparecer o primeiro documento chamado Declaração dos Direitos da Criança. E naquele momento histórico, já existia uma organização internacional, que era uma espécie de ONU, criado depois da Primeira Guerra Mundial, era a Liga das Nações. E a Liga das Nações aprovou, então, este documento, esta declaração, que tinha sido preparada por uma entidade que hoje nós chamaríamos de ONG, uma União Internacional de Ajuda à Criança. E ajuda à criança. E esta palavra tem um peso grande, porque quando nós lemos esta Declaração dos Direitos da Criança,
1923. Nós vamos ver que direitos só estavam no título da declaração, porque no conteúdo não se falava em direitos. O que se falava era em ajuda, assim como uma espécie de caridade. E a declaração não estabelecia obrigações para os estados, para a sociedade, para ninguém. Fazia apelos para que fossem bonzinhos com as crianças. Era só isso. E sejam bonzinhos, sejam caridosos, tratem bem as crianças. Era só isso e nada mais. Mas aí vem um período de muita conturbação, é o crescimento do nazismo, é o crescimento do fascismo na Itália, e o mundo outra vez em grave crise política, e vem a Segunda Guerra Mundial. Este, então, é um momento extremamente importante, porque no quadro político e social que se apresentou quando terminou a Segunda Guerra Mundial, muita gente passou a refletir. Diz, bom, nós precisamos criar condições sociais que impeçam uma terceira guerra mundial. A primeira já tinha sido extremamente violenta. A segunda, muitíssimo mais violenta. Uma terceira guerra mundial vai destruir o mundo. Então, é preciso cuidar para que não ocorra a terceira guerra mundial. E é neste quadro que se começa a falar nos direitos fundamentais da pessoa humana. E aqui eu vou trazer a vocês um dado que é muito expressivo. O primeiro documento assim, da história da humanidade que falou em declaração de direitos foi uma declaração feita na França em 1789. Como é que se chamava esta Declaração dos Direitos da França? Chamava-se Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na Assembleia Francesa, um membro da Assembleia disse, mas e as mulheres, onde é que ficam? O lema da Revolução era liberdade, igualdade, fraternidade, todos são livres, todos são iguais, porque os direitos são do homem e do cidadão. Onde é que ficam a mulher e a cidadã? E aí disseram, não, você está vendo fantasma. Quando a gente fala homem, é toda a humanidade. Cidadãos, é também toda a humanidade. E daí a pouco se verificou que não era nada disso, era realmente discriminatório. Mulheres e trabalhadores foram discriminados. Este é um momento importante, inclusive na história do direito, não é esta hora de aprofundar isso, mas só para saberem como as coisas se passaram. Foi a partir daí que se disse que direito é lei e lei é direito. Só existe direito se estiver na lei. O que está na lei é direito, o que não está na lei não é direito. E vejam, as mulheres não tinham direitos políticos. Os trabalhadores também não tinham direitos políticos. E mais, os que simplesmente fossem empregados de alguém não tinham direitos políticos. Que disseram, quem não tem independência econômica não pode ter independência política. E o que aconteceu? Foi que aquela lei que é o direito que é a lei, passou a ser feita pelos homens ricos. É a burguesia governando a sociedade. E só para terem o dado, a mulher só pôde ser juíza, por exemplo, pode ser juíza na França em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela ficou completamente marginalizada, mas terminada a Segunda Guerra Mundial, então esse é um momento que nos interessa muito, se começa a discutir a questão da paz. A ONU tem como principal objetivo trabalhar pela paz. E muita gente disse, mas com tanta injustiça, marginalização, discriminação, é impossível viver em paz. E então se começaram a discutir os direitos. E é então que se propõe uma nova declaração de direitos. Este é um pontinho muito importante, porque quando se propôs, a guerra termina em 45, começa-se já a discutir a Declaração de Direitos. E os franceses que participavam da ONU disseram isso, vamos dar o mesmo nome
daquela declaração de 1789, em homenagem à França, que foi o primeiro país que fez uma declaração de direitos. E houve uma mulher que protestou, ela era membro da delegação dos Estados Unidos na ONU, era a viúva do presidente Franklin Roosevelt. E ela disse isso: vocês nos enganaram uma vez, não vou enganar duas. Nada de declaração dos direitos do homem, não. E aí é que ela insistiu, declaração dos direitos dos seres humanos. Por isso a expressão em inglês, human rights, que deu direitos humanos. Ainda hoje, eu tenho muito contato com a França, eu sou inclusive professor visitante da Universidade de Paris, muitos franceses, professores franceses, falam Declaração dos Direitos do Homem. E os italianos também, Declarazione di Diritto dell'Uomo. E eu tenho discutido isso muito com meus colegas. Vocês estão errados. Se chama Declaração dos Direitos Humanos. É da humanidade, é de toda a humanidade. E é exatamente neste quadro que a ONU, então, aprova, em 1948, a Declaração Universal, e na Declaração Universal já vai aparecer uma referência à criança, mas uma referência muito tímida. A Declaração tem um artigo em que diz isso: todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. E a grande preocupação naquele momento eram as crianças fora da família, porque na situação de guerra houve muito isso, as mulheres sofrendo violência, sendo violentadas realmente, e engravidando e tendo filhos, e eram os filhos de ninguém. E então se diz, não, nascidas dentro ou fora da família são crianças, devem ser tratadas da mesma maneira, devem ser tratadas recebendo a mesma proteção social. A história caminha e em 1959 a ONU vai já aprovar um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança. E ali se diz isso, que era preciso dar uma proteção especial à criança para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Isto em 1959, Declaração dos Direitos da Criança. Entretanto, daí a pouco se disse isso, mas uma declaração de direitos não é uma lei. Então não é de obediência obrigatória, é só uma declaração de boas intenções. Então, declaração de que as crianças devem receber proteção. E essa declaração de 59 não poderia ser utilizada, por exemplo, perante um tribunal, porque não era uma lei. E mesmo que as pessoas, eu não estou de acordo, o que ela diz lá deve ser aplicado a todas as crianças, mas não era uma lei, então não se podia aplicar. E a ONU continua discutindo, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma lei, e por isso a ONU vai fazer documentos que têm força de lei. E em 1966, a ONU aprova um documento que é um tratado. Esse tratado chama-se Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Pacto aí é sinônimo de um tratado assinado por muitos países, por muitos estados. Pacto de Direitos Civis e Políticos. Aí sim já tem força de lei. É um tratado. O Brasil assinou esse tratado. E assinando o tratado, se obriga a cumprir aquilo que está no tratado. E neste Pacto de Direitos Civis e Políticos, nós encontramos no artigo 24 isto aqui. Toda criança tem direito, então já é direito da criança, toda criança tem direito, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, origem nacional, social, posição econômica ou nascimento, toda criança tem direito às medidas de proteção que sua condição de menor requer, tanto por parte de sua família como da sociedade e do Estado. Então, já era uma afirmação de que toda criança tem direito a essa proteção. E quem é que está obrigado a dar a proteção? A família, em primeiro lugar.
mas a sociedade e o Estado. Mais adiante, 1989, a ONU vai aprovar uma convenção sobre os direitos da criança. E essa convenção também tem força de lei. É muito importante isso, porque quando se discute a questão dos direitos humanos, ainda hoje no Brasil, existem professores de direito que dizem que eles não são verdadeiros direitos. Sim, por exemplo, eu discuti com o meu colega que resiste muito a isso. O colega, evidentemente, vive no século XIX, mas é um dos grandes nomes do direito constitucional brasileiro. Ele diz isso: olha, que absurdo, por exemplo, o direito à saúde. Eu não posso pedir ao juiz que me impeça de ficar doente. Então, não existe direito à saúde. Aí eu disse a ele: então, vamos tirar também da lei, dos tratados, o direito à vida, porque o juiz não pode pedir que eu morra. Aí ele disse: não, peraí, aí a coisa já é diferente. Mas diferente porque é um direito fundamental da pessoa humana. E então já vão se acumulando os tratados, as obrigações jurídicas, afirmando o direito da criança. Isso em termos práticos, é muito importante, porque é uma obrigação assumida pelo Brasil, uma obrigação jurídica. Então eu posso, se o governo não atender, se algum governo não respeitar isso que está na convenção, no pacto, eu posso entrar com uma ação judicial exigindo o respeito. É um direito, como qualquer outro direito. É um direito meu, então eu posso pedir a proteção judicial. E isso tudo acabou influindo muito sobre o Brasil. Até interessante, porque, vejam, a Convenção da ONU é de 1989. Entretanto, quando nós fizemos a Constituição de 88, a gente já sabia o que estava na Convenção. Ela não tinha sido aprovada, não havia formalidade, mas nós já sabíamos. E já tinha se refletido no Brasil o conteúdo daquela Convenção. Então, quando nós discutimos, eu posso dizer nós porque eu tive muita participação, quando nós discutimos a Constituição de 88, um capítulo sobre os direitos da criança, nós já colocamos na Constituição aquilo que depois a ONU aprovaria na Convenção. E é muito importante lembrar o que é que está escrito na Constituição, e lembrando, a Constituição é uma lei, indiscutivelmente, e é a lei mais importante, de certo modo, para quem não tem formação jurídica, eu posso dizer que é a lei mais forte do que as outras, ela é superior às outras. Se houver uma divergência entre a Constituição e uma lei, o que prevalece é a Constituição. Entre a Constituição e um decreto, prevalece a Constituição. Uma Constituição e um acordo, um contrato, ou até uma decisão do juiz. A Constituição sempre é mais forte, ela está acima. O que é que diz a Constituição no artigo 227? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, e vejam, aqui vem uma expressão que foi mencionada aqui, que é extremamente importante. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade. Com absoluta prioridade, quer dizer, vem antes, vem primeiro, tem prioridade. Assegurar o quê? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é obrigação da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, dar prioridade a esta proteção, à proteção desses direitos, à realização desses direitos. É muito importante isso, e aqui a palavra prioridade é chave. Eu vou retomá-la também daqui a pouco, porque ela é importante quando a gente for exigir um direito.
Está sendo tratado como prioridade, se não está, tem que tratar. Então é inconstitucional a atitude do governo que não dá essa prioridade. Depois, 1990, finalmente aparece o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e faz desde logo uma afirmação que é fundamental, é que a criança é pessoa, não é um projeto de pessoa, é uma pessoa que tem todos os direitos das pessoas, todos os direitos fundamentais, é o que está escrito lá. E mais, os direitos que são necessários para a sua proteção, porque é uma pessoa em formação. Uma pessoa que está formando a sua mentalidade, formando as suas convicções, desenvolvendo a sua inteligência. Então, ela já tem todos os direitos que são garantidos para todas as pessoas, porque a criança é uma pessoa humana. Você não é projeto de pessoa, é uma pessoa humana. E, além disso, tem todos os direitos que a pessoa tem e mais aqueles necessários à sua proteção. E aqui eu já vou chamar a atenção para um aspecto de ordem jurídica, mas que está presente na nossa realidade, que é um dos obstáculos que nós temos. É que, pelo Código de Menores e pela Constituição anterior, a criança não era reconhecida como pessoa, não era tratada como pessoa, era praticamente como se fosse uma coisa. Eu advoguei muito neste ambiente e via isso. Sempre o juiz de menores punha a criança e tirava a criança à vontade dele. Nem de longe se admitia a hipótese de perguntar para a criança: o que você quer, se está de acordo ou não está? Você quer ficar com sua mãe, seu pai, quer ficar com uma família substituta? Isso não contava. O juiz de menores é que decidia. E não havia, na verdade, quem defendesse os direitos da criança. E a criança era um joguete. E muitas vezes isso aconteceu, a criança ser obrigada a sair daqui, ir para lá, ficar com a mãe, com o pai, com uma outra família, porque o juiz mandava. Não se pensava na criança como sendo uma pessoa. Então, este é um ponto em que eu acho importante assinalar que houve progresso. Houve progresso, houve sim. Nós avançamos no direito de reconhecer na criança um ser humano, uma pessoa completa, que tem todos os direitos fundamentais, e mais aqueles necessários à sua proteção. Então, vem o ECA, uma lei extremamente importante, em vigor já desde 1990, e agora eu vou falar de um problema, de uma dificuldade. Eu quero dizer a você que eu estou circulando pelo Brasil o tempo todo, ainda mais agora, que eu já atingi a idade limite, eu estou aposentado, é o que se chama tecnicamente aposentadoria compulsória, e que nós achamos expulsória. Você me manda embora, mas eu sempre falei muito, circulei muito, especialmente por causa de direitos humanos, e continuo circulando muito pelo Brasil. E o dado que eu queria trazer a vocês, não é para entristecê-los, mas é para chamar a atenção para a realidade. Nós estamos numa festa, ouvimos coisas muito bonitas a respeito do ECA, dos direitos da criança, mas a quantidade de crianças pedindo esmolas em ruas brasileiras é muito grande. Quantidade de crianças que não têm família. Quantidade de crianças em situação de absoluto abandono, sofrendo muitas e muitas explorações. É terrível, é tremendo. E isso no Brasil inteiro. Há cidades, nas cidades maiores, cidade média, cidade grande, em que esta agressão é muito maior. Mas, na verdade, a gente encontra a criança numa situação que é a verdadeira situação de abandono, e sofrendo muitas e muitas explorações. Assim, por exemplo, nestes últimos dias, até fora do Brasil se falou a respeito da prostituição infantil no Nordeste brasileiro.
E existem agências de turismo especializadas nisso. E pior, existem comerciantes que acham isso formidável, porque eles vão ganhar muito dinheiro. Então, eu quero aqui chegar num ponto que eu acho extremamente importante que percebo, importante que seja destacado. Nós, humanidade, mas nós, o Brasil, estamos vivendo um momento de transição, um momento de mudança de padrões que está muito ligado àquela ideia de globalização. Globalização, lei do mercado. Hoje a gente ouve falar e lê a respeito de lei do mercado. Eu até, muitas vezes, eu fico irritado e ao mesmo tempo eu acho ridículo. Que o jornal diz, o mercado está nervoso. Isso é dar um calmante para ele. O mercado está tranquilo. O mercado aí, ou este mercado, o mercado que dita as leis, são os agiotas. É o mercado financeiro. É isto. E isso foi muito bem ressaltado num pequeno livro. É um livro pequeno pelo tamanho. Extremamente rico em conteúdo. É um livro cuja leitura eu recomendo muito. O autor é John Kenneth Galbraith. O Galbraith trabalhou no governo Kennedy. Ele hoje está com 96 anos de idade. E com 96 anos acaba de publicar esse livrinho que é precioso, que foi traduzido, acaba de ser traduzido no Brasil, com o título de Economia das Fraudes Inocentes. Economia das Fraudes Inocentes. Ele diz, olha, hoje ninguém mais fala capitalismo, fala economia de mercado, porque assim muita gente não percebe do que é que estão falando. Fala nas leis do mercado. Lei do mercado é como é que eu faço para aplicar o meu dinheiro e ganhar mais. Lei do mercado não tem preocupação com a justiça. Lei do mercado não tem preocupação com a dignidade humana. Tem preocupação com o lucro, com o dinheiro, com o lucro, com os juros. E isso está tendo um peso enorme na nossa época. E aqui, então, eu vou chamar a atenção para um problema grave do nosso tempo, e que, sem dúvida, está influindo muito para que, no Brasil, ainda haja tanta criança vivendo à margem da sociedade, sofrendo tantas agressões, sem que a gente veja programas vigorosos, políticas públicas, para corrigir isso, impedir que isso aconteça. Eu lembrei que quando foi em 1917, aconteceu a Revolução Russa, isso assustou o mundo do capitalismo, e é então que se vai falar, fazer uma declaração de direitos da criança, que vai se criar a Organização Internacional do Trabalho. A ONU depois toma a palavra paz como seu objetivo, começam a surgir os pactos de direitos humanos, começa a surgir a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, e o mundo estava caminhando nesse sentido. Foi quando, inclusive, no Brasil também, nós desenvolvemos a Constituição de 88, falando em direitos fundamentais. Mas aí vai acontecer um fato que é o oposto, é o contrário daquela Revolução Russa de 1917. Qual foi o fato? Foi a queda do Muro de Berlim. O que é que isso significou? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, então a Segunda Guerra acaba em 45, o mundo ficou dividido em dois mundos, na realidade. O mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela União Soviética. A União Soviética era uma seguidora do marxismo, leninismo, e era sempre um fantasma. O mundo capitalista tinha medo, então por isso fazia concessões. Por isso os trabalhadores puderam organizar os seus sindicatos, avançaram muito, por isso nós tivemos o ECA, o ECA vem em 90, mas ele foi preparado muito antes. Por isso nós tivemos uma aceitação dos direitos. Quando acontece a queda do Muro de Berlim, desaparece a União Soviética, desaparece a ameaça comunista, e aí começam a tirar os nossos direitos.
Isso aconteceu no Brasil. Só para vocês terem um dado concreto. Só Fernando Henrique fez 35 emendas à Constituição. Mas 35 emendas para tirar direitos, para abrir o país para o capital internacional, exatamente para os agiotas internacionais. Então, nós temos hoje setores essenciais da vida brasileira, setores fundamentais do povo brasileiro, que estão entregues para multinacionais. E muito deste patrimônio brasileiro foi entregue a preço de banana. E a Companhia Vale do Rio Doce é bem um exemplo disso. Por quê? Porque não há mais o perigo comunista. E então o predomínio absoluto da mentalidade capitalista. Não existe preocupação com a pessoa humana, reconhecimento da pessoa humana como um valor fundamental. O predomínio é da economia, dos valores econômicos. E aí, então, agora vou chamar a atenção para algumas coisas que vocês perceberão. Vocês estão vivendo isso, porque muitas vezes a gente está vivendo isso, ninguém chamou atenção, a gente não percebe. Hoje nós estamos vivendo, eu não vou ter medo de usar a palavra, num ambiente de materialismo. Materialismo, quer dizer, falar hoje em valores morais, só por demagogia, alguns coronéis estão falando lá no Senado, mas na verdade não há essa preocupação. Preocupação com a pessoa humana, com a dignidade humana, tudo está subordinado a objetivos econômicos. Um grande sanitarista italiano, Giovanni Berlinguer, publicou um livro que também foi traduzido há pouco no Brasil, que se chama Comercialização da Saúde. E eu digo a vocês, sem medo de estar exagerando, nós temos a comercialização da criança. Utiliza-se a criança para ganhar dinheiro, utiliza-se amplamente a criança para ganhar dinheiro. E isto tem consequências negativas extremamente graves. Como é vista a criança, para vocês perceberem logo como é que as coisas acontecem, como é vista e é usada a criança nos meios de comunicação? Como consumidor. Como consumidor. Quer dizer, a criança é usada e reusada, ela é explorada, escandalosamente explorada. Explorada e sem nenhuma preocupação em estimular o respeito a valores, sem nenhuma palavra a respeito da vida familiar, sem nenhum estímulo para que a criança estude, conheça mais, tenha um desenvolvimento intelectual maior, isso não conta. Quer dizer, o que conta é a criança consumindo. Se você não tiver estênio, você não é gente. E isso explica muito das violências que acontecem no Brasil, violências cometidas por adolescentes. Porque eles são humilhados, são marginalizados, são desprezados. Se não tiverem aquele tênis de marca, aquela camiseta, mas eles não têm dinheiro. E aí, como resolver? Bom, ele é presa fácil do traficante, do criminoso que o vai utilizar, porque ele não tem nenhuma defesa. E então, qual é a resposta que a sociedade rica dá, a pretensa boa sociedade rica dá, quando há essa utilização do adolescente em atividades criminosas? A resposta é essa: vamos diminuir a idade de responsabilidade penal, vamos pôr na cadeia. Vamos pôr na cadeia o menino de 14 anos, de 15 anos, porque ele é um bandido. E ainda, no fim do ano passado, eu estive na Bahia, e lá existe um SEDECA, é um Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, extremamente eficiente, funciona muito, e fez levantamentos impressionantes a respeito do número de assassinatos de adolescentes na Grande Salvador. É um número extremamente elevado, e quase que invariavelmente pobres e mulatos ou negros são assassinados. E o que é que se verificou? Que esses assassinatos não são investigados.
Por quê? Porque a boa sociedade acha ótimo. Eu ouvi isso, um dizer, bom, é preferível matar enquanto é adolescente, porque se ele ficar um criminoso adulto, ele fica muito pior. Porque eles não vislumbram nenhuma possibilidade de uma inserção social, de dar oportunidade de crescer como ser humano, como pessoa. Então, ele está criando o problema, vamos matar. Pronto, formidável. E por isso, eu verifiquei, isto é impressionante, em quase 5.000 assassinatos, só 50 casos chegaram ao judiciário. Porque o resto tudo a polícia diz autoria desconhecida. E pronto, e arquiva e acaba o problema do menor. Acaba o problema. E coisas desse tipo, com menos aparência, com menos agressividade, mas estão acontecendo no Brasil inteiro. Quer dizer, a criança é utilizada, a criança é objeto de comércio. E enquanto isto acontece, e qual é o comportamento dos governos de maneira geral? E esse também é um ponto que eu quero ressaltar, eu acho muito importante, porque nós temos uma legislação muito bonita. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto em Roma, e dizendo isso, se todas as leis, a Constituição e as leis, inclusive o ECA, fossem aplicados, a criança e o adolescente no Brasil teria uma situação ótima. É que não se aplica, pura e simplesmente. Nós conseguimos uma boa legislação, e conseguimos porque o povo participou muito, é bom que saibam isso também, não foi dada de presente. Quer dizer, a Constituição de 88 é a mais democrática que o Brasil já teve, porque é a Constituição que foi feita com mais participação popular. O que houve, é lamentável que isso tenha havido, é que depois de conseguida a Constituição, muitas pessoas se encolheram achando, não, agora já temos uma boa Constituição, eu posso voltar para casa. E isso coincide com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a globalização, um avanço do capitalismo, um avanço das forças econômicas, um avanço dos agiotas internacionais. E uma consequência de ordem prática, extremamente grave, e acho que este é um assunto para a reflexão dos que agora então se reúnem aqui, é que, na verdade, nós temos muito poucas políticas públicas. Essa expressão foi muito usada hoje. Muito poucas políticas públicas. E aí, qual é a lógica? Como é que se explica isso? Por quê? Se, na verdade, o que está acontecendo com os direitos da criança e do adolescente, acontece com os direitos econômicos, sociais e culturais. Aí, uma pequena explicação de ordem técnica, mais fácil de entender. Quando a ONU, depois de ter feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e disseram isso, não, mas isso não é uma lei, tem que fazer um tratado que possa ser usado nos tribunais. Ela começou a fazer um pacto de direitos humanos. E aí houve uma divisão. Os países capitalistas disseram, não, vamos garantir a liberdade, garantir que a pessoa pode ir aonde quiser, pode morar aonde quiser, e direito à intimidade, e o direito de votar. E depois, então, as pessoas que vão lutar pela sua posição, todos são livres. E todos são igualmente livres. Então, não é preciso dar mais nada. E aí outros disseram, bom, mas o que adianta dar o direito de ser livre para quem não tem o poder de ser livre? Assim, por exemplo, eu tenho lembrado uma situação que existe em muitas cidades brasileiras, mas que existe em São Paulo. O bairro do Morumbi é um bairro aristocrático de São Paulo, onde existem mansões extraordinárias. Mansões com piscina, quadra de tênis, dentro tem um ginásio esportivo e todo o conforto e ar-condicionado, evidentemente, todos os aparelhos elétricos que se pode imaginar. Eu diria, bom, o dono daquela casa é um homem livre, ele escolheu morar assim. Só que perto dele tem uma favela.
E ali num casebre da favela, mora uma família com 12 pessoas, um espaço mínimo. Não tem água encanada, evidentemente, não tem esgoto. A energia elétrica ele tem que roubar do poste da rua. E, evidentemente, quando chove, entra água, quando faz frio, entra frio. E aquela família está vivendo ali. Eu vou dizer, ele é um homem livre, ele escolheu morar assim. Quem sabe ele achou que era mais pitoresco, assim, morar no casebre do que morar numa mansão. Evidentemente não é isso. Esta liberdade sem a possibilidade de ser livre é uma hipocrisia, é uma mentira, é uma enganação. E por isso, na própria ONU se fez um outro pacto de direitos humanos, que é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Direitos econômicos, sociais e culturais. Aí são o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à vida familiar, o direito à dignidade, são direitos econômicos, sociais e culturais. Mas aqui, então, é que entram os direitos da criança, e aqui entra o grande problema. Se para a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, o poder público tem que gastar dinheiro, tem que investir. Quando eu vou garantir a liberdade, você vai e volta, eu tenho um organismo policial, que não é dos mais dispendiosos, e também as pessoas ricas contratam sua própria segurança, e o Estado gasta menos. Mas quando se tratar dos direitos econômicos, sociais e culturais, por exemplo, garantir cuidado de saúde para toda a população, inclusive a população mais pobre, isso exige dinheiro. E educação, a mesma coisa, garantir que nenhuma criança vai ficar sem escola, sem médicos, sem cuidado de educação, sem a possibilidade do seu desenvolvimento, tudo isso exige dinheiro. E como é que o Estado vai conseguir dinheiro? É através dos impostos. Então, por isso, as camadas mais ricas são contra os direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso, as camadas mais ricas são contra políticas públicas para que o ECA seja efetivado. E eu ouvi isso de um empresário dizer, mas eu que pago a escola dos meus filhos, o médico dos meus filhos, por que eu tenho que pagar a escola do filho do outro? É porque o outro é um explorado há séculos. Porque o outro não nasceu rico, porque o outro é um ser humano, é uma pessoa humana e não teve as oportunidades que o seu filho teve. Você diz, não, mas isso é injusto, eu pago do meu filho, o pai dele que pague do dele. E então este é um ponto fundamental. Nós temos pouquíssimas políticas públicas. O poder público brasileiro, e aí entra também o governo federal, e entram governos estaduais e entram governos municipais, gastam muito pouco dinheiro em políticas públicas. Gastam muito pouco dinheiro para a atenção das necessidades essenciais da criança e do adolescente. E eu vou já chegando ao final, vou fazer uma breve enumeração de medidas que devem ser tomadas, e aí o apoio de vocês é fundamental, mas eu vou lembrar duas situações que ocorreram agora, e que são exemplares para a gente ver como as coisas acontecem. Vocês se lembram, houve um fato terrível no Rio de Janeiro, um grupo que incendiou um ônibus, e matou uma porção de gente que estava dentro do ônibus, pessoas modestas, pobres. E entre os que incendiaram estava uma menina, e esta menina se calcula que ela deve ter entre 13 e 14 anos. Aí diz o jornal, órfã de pai e mãe. Seu pai não se sabe exatamente quem era, mas supõe-se que já morreu. A mãe com certeza já morreu. Analfabeta. E a idade dela, de 13 ou 14, foi calculada, porque ela não tem registro civil. Ela não existe como pessoa. Uma menina no Rio de Janeiro, nesta idade.
e fazendo coisas assim, utilizada por criminosos. E aí vem a boa sociedade e diz, põe na cadeia, pronto, assim ela sai de circulação. Quer dizer, na verdade, isso é uma agressão brutal contra a pessoa e é um desrespeito à Constituição e um desrespeito àqueles compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Um outro fato também desses dias, aliás, eu recebi hoje, agora há pouco, a notícia de que o Brasil foi condenado pela Organização dos Estados Americanos, pela OEA, por causa das rebeliões que estão acontecendo na FEBEM de São Paulo. É vergonhoso isso que acontece. Que essas rebeliões se repetem. E o que aconteceu agora, na última, faz poucos dias, em que inclusive um adolescente morreu. O governador de São Paulo foi aos jornais dizendo que os culpados pela rebelião são a mãe de um dos internos, porque ela é presidente da associação, e até se chama Associação das Mães de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco. Elas criaram essa associação tentando dar alguma proteção aos seus filhos que estão na FEBEM. FEBEM, que até por ironia se chama Fundação do Bem-Estar do Menor. Imagine se fosse do mal-estar. É do bem-estar. E aí vem o governador e diz, não, aí a culpa é dessas mães que ficam aí dizendo para os meninos, vocês devem protestar, vocês têm direito a um bom tratamento, o direito de não serem espancados. Aí os meninos se revoltam. Eles queriam que a mãe dissesse, olha meu filho, você está apanhando, ache ótimo, viu? Agradeça quem está batendo em você. Né? E a par disso, uma outra questão, e está aqui por uma boa coincidência, um advogado, Ariel Castro Alves. Esse é um jovem advogado extremamente corajoso, conselheiro da OAB, que tem trabalhado muito em defesa dos direitos da criança. E o que o governador disse é que este advogado é que é culpado da rebelião, porque ele vai defender os direitos da criança. A criança fica viciada em querer direitos. Então, tem que punir este advogado e punir a mãe desses meninos. E, na verdade, o que se sabe, e aí o problema não é só de São Paulo, é que no Brasil ainda prevalece a mentalidade de repressão. Repressão. Menino pobre, menino infrator, tem que ser guardado num lugar que é, na verdade, um presídio. Quer dizer, o ECA prevê, assim, como última hipótese, até o recolhimento em estabelecimento educacional. É o que está escrito lá. E o que se tem é um presídio da pior espécie, superlotado, onde os meninos sofrem espancamentos, estão amontoados uns sobre os outros, um ambiente absolutamente propício a todas as violências e, evidentemente, não é isto que está previsto na Constituição e previsto nas leis. E agora, já chegando à parte final, pergunto o que fazer. O que é que nós todos, que temos boa vontade, que achamos isso injusto, o que é que nós podemos fazer? É claro que um dado importante, um elemento importante, é um bom planejamento do que fazer, e eu quero cumprimentar o Conanda, porque ele realmente fez esse trabalho, esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, é um documento impressionante, que indica problemas, aponta caminhos. Entretanto, há alguns pontinhos, e estamos falando entre amigos, eu vou falar com a mais absoluta franqueza. Eu participei bastante da discussão do projeto do ECA. E um ponto que nós discutimos muito foi que os membros dos conselhos, Conselho de Defesa de Direitos, Conselho Tutelar, devem ser remunerados ou não. E por que nós discutíamos isso? Porque nós tínhamos medo que com a remuneração se transformasse numa atividade burocrática. Então, esse é um risco. E, por outro lado, se
mas sem a remuneração, só pessoas ricas é que podem participar dos conselhos. Se, na verdade, aqui nós estamos perante um problema que existe no Brasil, em várias áreas, não é só em relação à criança e ao adolescente, que é o problema da participação popular. A Constituição brasileira de 88, eu já disse, é a mais democrática de todas as que o Brasil já teve. E mais democrática porque foi a Constituição feita com mais participação do povo. Mas, além disso, pelo conteúdo. E, vejam, tem um pormenor, mas que é muito significativo. As constituições anteriores do Brasil diziam isso: todo poder vem do povo. Lá está escrito: todo poder emana do povo. E as outras diziam: todo poder vem do povo e será exercido através de representantes eleitos. O que é que diz a atual? Todo poder vem do povo e será exercido ou através de representantes eleitos ou diretamente. Aqui estão os conselhos. É participação popular. É participação, é fundamental. E um problema, e é disso que eu queria falar, e eu disse eu vou falar com toda franqueza, é que em grande parte do Brasil, e nas grandes cidades, evidentemente, São Paulo é assim, a grande maioria da população nem sabe que está sendo eleito um conselho. Não tem nenhuma ideia. Não sabe que tem eleição, essa eleição é quase secreta. E depois de eleito, ninguém sabe quem é membro do conselho, para que ele serve, o que é que ele faz. Então, é muito importante isso. Eu sei que há pessoas de extraordinária boa vontade, e graças a isso é que se tem conseguido algum avanço, mas é fundamental maior envolvimento do povo. Que o povo tenha mais informações, que o povo participe mais, entre outras coisas, para que não seja envolvido e enganado pela comercialização da criança, pela mídia, pela grande imprensa. Eu tenho dito isso, eles ficam furiosos comigo quando eu digo e escrevo. Grande imprensa é, antes de tudo, grande empresa. O primeiro interesse deles é econômico. É isso, é ter lucro, é ganhar dinheiro. E por isso eles apresentam o adolescente da pior maneira possível. E trabalham no sentido de dizer: a solução é repressão. Tem que haver mais repressão. E ainda agora, nessa questão que houve em São Paulo, o governador disse: não, a culpa é do Ministério Público, porque ele já devia ter pedido ao juiz para soltar, para pôr na rua a maioria dos meninos. É a liberdade assistida. Mas liberdade assistida, ele se esqueceu dessa palavrinha. É liberdade com apoio, apoio para a educação, apoio para a saúde, apoio para a recreação, para o desenvolvimento pessoal. É assistida. Quer dizer, não é eu abro a porta, vá para a rua e agora vire-se. E isto é o que ele pretende e é o que se faz em grande parte do Brasil. E aí eu chego ao último aspecto que eu queria ressaltar, é que uma das mais importantes inovações da Constituição de 88 foi o papel dado ao Ministério Público. O Ministério Público, hoje, na Constituição brasileira, é uma espécie de advogado dos pobres, advogado do povo, advogado da criança. Existe uma expressão na Constituição que o Ministério Público é o tradicional promotor público. Ele é o defensor dos direitos coletivos e difusos. Quer dizer, esses direitos que pertencem a um monte de gente, direitos das crianças, não é de uma criança, é da criança. Então, o Ministério Público é obrigado a agir em defesa do direito da criança. E vocês sabem, já há muitos casos em que o Ministério Público entrou no Judiciário e exigiu que se desse uma vaga na escola a uma criança pobre que tinha ficado sem vaga, uma vaga no hospital para o pobre que não tinha a vaga. O Ministério Público, em grande parte do Brasil, tem atuado assim, mas o que eu gostaria é que ele atuasse mais. E eu vou, então, dizer em que sentido. Primeiro,
naquilo que eu disse que é a comercialização. Tanto a Constituição como o ECA dizem que a criança deve estar protegida contra qualquer forma de exploração. E as crianças brasileiras são tremendamente exploradas pela publicidade, pelas grandes empresas que querem fazer a publicidade valendo-se da figura da criança, a criança que comove, mas valendo-se da criança como consumidora. E então seria muito importante que o Ministério Público exercesse completamente as suas atribuições e entrasse nesta briga. Assim, por exemplo, eu vou dar a vocês um exemplo de uma outra área, mas que mostra o que o Ministério Público pode fazer. Uma grande empresa multinacional que produz chocolates fez uma publicidade para a televisão em que acontecia isso. Uma família, um pai, a mãe, uma criança e um periquito. E punham em cima da mesa chocolate de 2 marcas. E o periquito ia lá e escolhia a marca daquele anunciante, que naturalmente era quem pagava a publicidade, por isso o periquito escolhia o chocolate dele, estava treinado para isso. Pois bem, um promotor público entrou com uma ação judicial para proibir essa publicidade, porque disse isso, as crianças vão querer comprar um periquito, porque é tão bonitinho, e vão maltratar o periquito. Até um diretor dessa empresa falando comigo, ele estava furioso, ele disse, mas é um absurdo, eu pago a publicidade para vender chocolate, o promotor diz que eu estou vendendo periquito. Mas, então, ele teve esta preocupação de entrar com uma ação judicial para impedir uma publicidade que punha em risco os periquitos. E a publicidade que põe em risco a criança? Onde é que está o Ministério Público? Já deveria ter entrado, já deveria ter levantado esta questão. Porque isto é a exploração da criança. E por último, agora eu vou retomar aquela palavrinha mágica que está na Constituição, que está no ECA, a prioridade. Quer dizer, está, como eu mencionei, está no ECA, está na Constituição, a exigência de que se dê prioridade, que se trate com prioridade a criança. Aqui está o artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos que vêm enunciados em seguida. E aí eu pergunto, como é que eu verifico se um governo está dando prioridade à criança? É pelo dinheiro que ele destina no orçamento ao cuidado da criança. Então não é difícil isso. Eu vejo a proposta orçamentária que tem um mínimo para a criança, para a promoção da criança, a proteção da criança, então não está sendo dada prioridade. E aqui eu vou dizer a vocês uma coisa terrível. Existe uma lei no Brasil que se chama a Lei da Responsabilidade Penal, e que diz isso: se uma autoridade violar os direitos fundamentais assegurados pela Constituição, essa autoridade pode perder o seu cargo. E eu já tenho falado a promotores, gostaria que vocês falassem, que colocassem isso até como uma conclusão, uma proposta fundamental, que os promotores públicos peçam a perda do mandato do prefeito, do governador, do presidente, que não tratar a criança com prioridade. Porque isso é uma obrigação constitucional. Então, vocês estarão apenas pedindo aquilo que devia ser o óbvio, que respeitem a Constituição, que respeitem as leis, que respeitem a criança. E eu tenho a convicção de que se começarmos assim, a fazer esta pressão, a fazer essa exigência, conseguirmos esta parceria com o Ministério Público, haverá muito mais recurso para as crianças. Haverá muito menos FEBEMs agredindo as crianças e promovendo rebeliões. E haverá muito mais crianças sendo felizes
integradas efetivamente na sociedade brasileira e tendo a possibilidade do pleno desenvolvimento físico, mental, intelectual e espiritual. Então, era isso que eu queria expor. Obrigado pelas palavras belíssimas, Dr. Dalmo Dallari.